Sejam todos mais uma vez bem-vindos ao nosso quinto encontro, de investidores e entusiastas do nosso grupo aqui do Meetup. O Johnny, ele é um dos sócios da ZAL Investimentos, escritório de investimentos daqui de Porto Alegre, que me assessora também, então obrigado por terem aceitado o convite para fazer a talk aqui conosco essa noite. E eles são um escritório credenciado da XP. Então, trouxemos um profissional de mercado experiente para trocar uma ideia conosco essa noite.
contigo. Boa talk a todos. Tá bom. Primeiro, obrigado pelo convite. Deixa eu me apresentar, então. Eu sou o Johnny Vargas, eu estou aqui há 2 anos na Zau Investimentos. Comecei minha carreira lá no final dos anos 90, no Banco Itaú. Trabalhei lá por 10 anos, responsável pela área de investimentos e corretora de ações para o segmento Personalité aqui no Rio Grande do Sul. Depois fiquei 10 anos lá, depois passei 2 anos no Citibank, atendendo clientes estrangeiros que queriam investir no Brasil, lá no início da década de 2010. Depois dessa experiência no Citibank, passei 7 anos no Santander, era responsável pela área de investimentos do segmento Select do Santander na região sul do país. E agora estou há 2 anos aqui na Zau Investimentos, tocando aqui uma equipe aqui de profissionais e conversando com cada vez mais frequência aí com os investidores, né? E entrando no nosso tema aí hoje, então, de investimentos em tempos de crise. Normalmente, quando eu entro nesse tema, eu faço uma apresentação inteira com uma única tela. Essa tela, ela explica muita coisa, né? Eu acho que eu posso compartilhar aqui essa tela com vocês. Tá liberado, né? Pode sim. Eu vou tentar compartilhar e eu quero ver se vocês conseguem enxergar essa tela. Conseguem enxergar? Pra mim está tudo escuro aqui, tudo preto. Pra mim ainda não veio. Não veio? Deixa eu ver se eu preciso fazer alguma coisa. Agora veio. Veio? Sim. Demorou um pouquinho para carregar, então. Bom, essa tela, tá, ela explica muito a história brasileira de bolsa. Mas, embora a gente não vá falar somente de bolsa, ela é muito elucidativa para mostrar o que acontece em períodos da história brasileira em que tivemos grandes oscilações de preço no mercado, né? Então, esse gráfico aqui que eu peguei, ele é um gráfico desde o início da história da Bolsa Brasileira, em 1963. A Bolsa, a Bovespa, como a gente conhece, ela iniciou em 68, em São Paulo. Mas de 63 a 67, o índice da Bolsa Brasileira oficial era o IBV, que ficava no Rio de Janeiro, que na década de 80 quebrou por conta de um especulador, vocês já devem ter ouvido falar, do Nagy Narras. Um dia a gente até pode contar a história dele aqui para vocês, né? E aí a Bolsa Brasileira oficialmente, desde 68, é o índice Bovespa. E aqui nós pegamos diversos ciclos econômicos, diversos eventos internacionais e nacionais, diversas moedas. Tivemos ao longo desse período, até o período atual, 8 moedas, 17 presidentes, e constatamos nesse período, né, que sempre depois de uma crise severa, nós temos um período duradouro aí de recuperação dos preços dos ativos nos mercados. E o período de recuperação, ele em média tem uma variação aqui de 5 anos, 3 anos, 2 anos e 8 meses, 6 anos e meio, 5 anos e 7 meses. Nós estamos aqui hoje nessa ponta aqui de cima. Esse gráfico, ele é dolarizado, é o gráfico da Bolsa Brasileira em dólar. Vocês podem perceber que ele está bem aqui na base dessa tendência de alta aqui que nós traçamos. O que significa isso? A gente está esperando, nos próximos anos, uma recuperação bastante forte dos preços dos ativos brasileiros, que estão extremamente baratos aos olhos do investidor internacional.
que é o que tem o maior poder de compra no mercado financeiro brasileiro, né? Ainda é o investidor internacional que manda aqui. Então, quando a gente olha para a bolsa em dólar, a gente constata aqui que hoje ela está em torno de 16 mil pontos em dólar. Isso é muito barato em valor nominal, olhando só para dentro do Brasil, mas quando a gente compara a bolsa brasileira aqui com outras bolsas no mercado internacional, né? É uma das bolsas mais baratas do mundo hoje. Além da nossa moeda estar extremamente desvalorizada, o real é a moeda que mais perdeu valor nesse ano aqui de 2020 contra qualquer outra moeda que se possa analisar no mundo. Então a gente observa hoje que não é bom momento para quem quer especular para comprar dólar. A gente acha que é o momento de dólar para baixo, é muito mais fácil hoje tu apostar numa queda do dólar do que numa alta do dólar, a menos que tu tenhas uma despesa em dólar nos próximos meses e aí tu não é um especulador. Tu tem que honrar com essa despesa e aí tem que comprar, não tem jeito, né? E a gente está apostando fortemente aí no crescimento das ações brasileiras nos próximos anos. Então, quais são os investimentos em tempos de crise? O primeiro investimento é o mercado de ações. Em qualquer lugar do mundo que trabalha com taxa de juros muito baixas, você olha para o lado, tu tem o mercado de ações, tu olha para o outro lado, tem o mercado imobiliário. São os dois principais mercados que são beneficiados com juros baixos. Então, quando a gente fala de ativos financeiros, a gente acredita muito no mercado de ações e nos fundos imobiliários para os próximos anos. Quando a gente fala de ativos imobilizados, a gente está falando de imóveis, né? Então, a taxa de juros baixa não é novidade para ninguém, facilita o financiamento. A gente vê que é um dos setores que mais rapidamente está se recuperando dessa crise, né? Os financiamentos nos bancos aí estão tendo uma demanda grande por conta dos juros baixos. A cada semana que passa, os bancos vão revisitando as suas taxas de financiamento imobiliário para baixo e com novas modalidades de financiamento. Também altamente demandante de mão de obra. Então, a recuperação dos níveis de emprego que a gente está, que a gente tem essa perspectiva de que ocorra a partir do ano que vem, comecem pelo mercado imobiliário, né? Pela construção civil. Então, nós temos aí no radar também uma preocupação com a inflação, mas penso que é uma inflação pontual. Ela não deve ter um escalonamento, não deve ser carregada para o ano que vem. Por que eu acho isso? Primeiro, porque vai acabar o auxílio emergencial. O principal gatilho desse curto prazo da inflação é o auxílio emergencial. Pessoas que não tinham acesso aos R$600, não tinham essa renda de R$600, passaram a ter um poder de compra que não tinham antes. Então essas pessoas consumiram esses R$600, elas não guardaram, não pouparam, elas consumiram. E aí consumiram arroz. Hoje fazer um carreteiro é ostentar. Não sei se o amigo ali que estava cozinhando estava usando arroz, mas se usou, pagou caro, né? Então hoje essa população que antes não consumia passou a consumir arroz, feijão, né? Alimentos básicos que tiveram um aumento substancial, e óleo de soja também, ali o Diógenes comentou. Então, a gente está falando de alimentos básicos. E esses alimentos têm um grande peso no cálculo da inflação, do IPCA, que é o índice oficial do governo calculado pelo IBGE. Quando essa renda cessar, e o ministro Guedes já sinalizou que não vai haver uma prorrogação do auxílio emergencial, esse poder de compra dessa classe, né, da população vai ser reduzida a perto de zero. Infelizmente, por um aspecto social, isso é muito negativo, né? Mas então aí os preços devem ter um comportamento muito mais dentro da normalidade do que vem ocorrendo agora. A gente vem também sendo, em certa parte, prejudicado no aspecto inflacionário. Alguns insumos no mercado internacional estão muito mais caros, ou seja, estão faltando muitos insumos. A China hoje está comprando quase tudo.
quase tudo. Então, acaba faltando, falta até embalagens, né? Às vezes as lojas não conseguem entregar produtos, não é porque não tem o produto, é porque não tem a embalagem, e aí preferem não entregar e esperar chegar a embalagem. Então, isso aí também inflaciona, né? Inflaciona o preço do papel. Tudo isso é insumo. Então, enquanto a gente tiver essa distorção de preços nas cadeias produtivas, no setor produtivo, o auxílio emergencial aí também vigente, a gente vai ter até o final do ano uma pressãozinha de inflação, mas que deve entrar numa normalidade a partir de 2021. O Banco Central brasileiro tem essa mesma visão, tanto que a previsão para a taxa Selic no ano que vem é 2,5%, ou seja, não deve subir tanto, porque não tem uma inflação alta no radar. E lembrando que a gente tem uma meta de inflação de 4% ao ano, podendo oscilar 1,5% para mais, 1,5% para menos. A inflação projetada para o final desse ano é de 2,47%, ou seja, abaixo da banda inferior da inflação, né? Ou seja, muito controlado ainda. O desemprego alto também corrobora essa expectativa de manutenção de inflação alta. Por que eu estou batendo nessa tecla de inflação? Porque se a inflação está controlada, os juros não vão subir. E se os juros não vão subir, comprar ações continua no radar, né? Então, quando a gente olha para o mercado americano, que historicamente trabalha com juros baixos e hoje mais baixos do que nunca, lá o cidadão americano não deixa o seu dinheiro parado em renda fixa. Ou ele vai para o mercado de ações, ou ele vai para o mercado imobiliário, ou ele vai empreender. Ele vai na garagem dele abrir uma Apple, vai abrir uma Microsoft, né? Lógico que eu estou indo nos extremos, mas ele vai empreender. Ele investe na economia real. E é isso que está sendo estimulado hoje na economia brasileira. Menos dinheiro parado em banco na renda fixa e mais dinheiro com viés para ser canalizado para a economia real. Isso é que faz um país grande, né? Isso é que faz a área de investimentos de um país se consolidar. Então, o que a gente enxerga para os próximos 3, 4 anos, muito claramente, é um fomento muito forte para o mercado de ações brasileiro, para o mercado de fundos imobiliários e para o mercado imobiliário. A gente até brinca aqui, né, nos investimentos. Quem vai fazer investimentos em CDI hoje, a gente diz que não é renda fixa, a gente diz que é perda fixa, porque tu vai ter a certeza que tu vai perder. Se a gente pegar hoje a inflação projetada para esse ano, que é 2,47, e pegar a taxa Selic, que é 2, a inflação já comeu a taxa Selic e está te dando um prejuízo real de 0,5% ao ano quase, né? Então tu já larga perdendo. Então o que tu pode fazer para evitar isso? Correr o risco de ganhar, né? Então, correr o risco de ganhar é investir no mercado de ações, é ir para o mercado imobiliário, seja através do imóvel tradicional, seja através de fundos imobiliários. Dá para ganhar dinheiro na renda fixa hoje? Dá, mas aí tu vai precisar fazer aplicações mais longas. Vou dar um exemplo. Hoje nós fechamos algumas operações aqui em renda fixa pré-fixada, pagando 8% ao ano. Poxa, 8% ao ano é 4 vezes a Selic. Baita operação. Mas tem que deixar 5 anos para ganhar essa operação. Então, nem todo mundo tem essa disponibilidade de prazo, de tempo, né, para deixar um dinheiro aplicado por 5 anos. Então, para ganhar na renda fixa, você tem que alongar o prazo da carteira hoje. O dinheiro que a gente recomenda que fique canalizado, que fique no CDI, no pós-fixado, são os teus recursos de emergência. E o que a gente conhece por recurso de emergência? É aquele recurso, são as tuas despesas fixas do mês multiplicadas por 6. Então, isso que tu deixa em recurso de emergência. Passou disso, começa a canalizar
para outros investimentos potencialmente mais rentáveis, né? Então, isso é o que a gente vem observando hoje, e somando-se a isso, né, vem aumentando também o leque de novos investimentos no Brasil. Então, a gente tem hoje o mercado de crédito privado, que é um mercado que trata dos CRIs, CRAs e debêntures incentivadas, que normalmente remuneram IPCA mais uma taxa pré-fixada, né? E são investimentos isentos de imposto de renda e, geralmente, investimentos com prazos mais longos de vencimento. Nós temos também as BDRs entrando aí no radar, né? Então, a CVM autorizou que investidores não qualificados, ou seja, aqueles que não possuem R$1 milhão aplicados no mercado financeiro brasileiro, tenham acesso também às BDRs. Então, as corretoras já estão disponibilizando para os seus clientes a possibilidade de investir em BDRs, que são ativos certificados que representam ações de empresas negociadas no exterior. Então, antes a forma que se tinha de investir numa ação no exterior era tu abrir uma conta lá fora. Abrir uma conta lá fora tem custo para manter essa conta lá fora e o custo cambial para tu mandar o dinheiro lá fora mais IOF. Agora tu pode fazer um investimento aqui no Brasil numa empresa estrangeira sem esses custos, né? Então, é uma nova modalidade de investimento que vai começar a se popularizar bastante no Brasil aí nos próximos anos. Então, hoje, para vocês terem uma ideia, já tem mais BDRs listados na Bolsa do que empresas brasileiras. Nós temos hoje ações de empresas brasileiras, em torno de 400 empresas brasileiras listadas em Bolsa. BDRs nós temos 550 já, né? Então, só com a liberação aí do mercado, já se estimulou, já houve uma corrida para vincular essas empresas estrangeiras à Bolsa Brasileira, né, e disponibilizar para negociação. Ô, Johnny, Guilherme aqui, desculpa te interromper. Esse assunto dos BDRs é um que, poxa, tem bastante curiosidade do pessoal aqui, né? Alguns de nós já investem em bolsa, outros estão começando, enfim. Tu tem uma atualização desse calendário para nós? Porque agora, beleza, vai ser permitido investidor não qualificado, né? Queria também que tu falasse um pouco sobre isso, porque não sei se todos conhecem o conceito aqui. E queria te pedir para dar uma atualização do calendário para nós. Quando é que vão começar a negociar de fato? Parece que a B3 já liberou, e agora tem uma questão com as corretoras, enfim. Isso. Eu saí daquela tela do gráfico e eu toquei aqui para vocês. Vocês estão me enxergando agora ou estão enxergando o gráfico? O gráfico. Tá. Deixa eu ver como é que eu descompartilho, parar de compartilhar. Ok. Agora foi. Beleza, agora tivemos. Tá. Então, houve uma normativa da CVM no dia 30 de setembro para liberar, desde então, as corretoras a negociarem os BDRs. Só que nem todas as corretoras estão preparadas sistemicamente para oferecer. Tá? Então, aí cada um tem que procurar a sua corretora para ver se isso já vai estar disponibilizado. Nós já estamos disponibilizando, né? Então, os investidores que quiserem investir em BDRs, em algumas corretoras já é possível. Mas acredito que o mercado todo vai estar bem alinhado a partir de 1º de novembro. Tá? Johnny, e pegando acho que é uma dúvida que a gente tinha conversado na semana passada, no nosso Meetup, falando em risco Brasil, assim, qual que é a insegurança ou o risco que a pessoa tem em investir em BDR e não lá fora diretamente? Ou o risco ou o benefício, né? O benefício a gente já sabe que é mais simples, né? Tá dentro, mais barato talvez, né? Mas sim, a questão, assim, o Brasil vira uma Argentina e aí a moeda, sabe, desvaloriza pra caramba. Como é que fica essa situação na visão de vocês? A questão, quando você investe em BDR, você fica exposto à oscilação cambial do país de origem da empresa. Então, BDR não são só ações americanas, tá? Às vezes passa uma impressão que são ações só dos Estados Unidos. Não, são de empresas de diversos lugares do mundo que queiram ter suas ações representadas aqui no mercado brasileiro.
né? Então, mas via de regra, a grande maioria vai ser de ações americanas. Então, elas vão estar suscetíveis à oscilação cambial, né? Então, o risco que o investidor tem é o mesmo que se tem de investir na Petrobras, na Vale do Rio Doce. É o mesmo risco, né? Então, o que tem que ter em mente é que o investidor, antes de investir num BDR, ele tem que estudar a empresa. O BDR vai oscilar de acordo com que ele está investindo, com o mercado de atuação da empresa, com as expectativas de faturamento e projeções de lucro da empresa, com a expectativa de pagamento de dividendos da empresa. Tudo isso vai influenciar na cotação do BDR. E ainda tu vai adicionar um ingrediente da oscilação cambial. Então, numa hipótese dessa que você colocou, estar em BDR, num momento de estresse de mercado, possivelmente em alguns momentos pode ser até uma coisa boa, melhor do que estar numa ação brasileira. Porque vamos supor que a ação lá fora, por exemplo, as empresas do setor de tecnologia, umas 2 semanas atrás, no mês de setembro especificamente, tiveram fortes quedas no mercado americano. Se o investidor aqui tem uma BDR da Amazon, por exemplo, que é uma BDR que já está disponível na B3 para negociação, ele teve uma desvalorização forte do papel da empresa Amazon, mas o dólar subiu bastante, então ele teve um ganho no dólar. Então acabou fazendo um hedge, uma certa proteção, esse investidor acabou tendo, né? Então, em tese, os riscos são os mesmos, porque ele incorre em risco de mercado, tem que entender do negócio da empresa, ou sugere-se que entenda do negócio da empresa, e ele também vai estar exposto ao câmbio. Hoje, por exemplo, eu acho que as chances de retorno num ativo de BDR são menores do que se tu comprar uma ação de uma empresa brasileira. Porque mesmo que a empresa, a Amazon, por exemplo, tenha um contínuo crescimento no seu valor de mercado, como a gente tem uma expectativa de queda na cotação do dólar nos próximos meses, a cotação do dólar para baixo e o ativo para cima vai dar uma equilibrada nesse negócio. Se o investidor compra uma ação brasileira hoje, ele não está exposto à oscilação cambial, ele está só no real, né? Então, eu acho que o potencial de ganho em ações, em ativos brasileiros é maior do que em ativos internacionais. Mas, para diversificação de carteira, tu não está pensando em oscilação de curto prazo, tu está pensando em oscilação de carteira, em diversificação internacional de carteira. Acho bacana, acho bom ter BDR, mas nesse curto prazo agora eu não acho que seja o melhor momento para entrar, devido à alta cotação do dólar. Eu esperaria o dólar cair para tu entrar na BDR. Acharia mais interessante, né? Então, esses são os riscos. Lembrando que investimento em BDR, na distribuição de dividendos, você tem que pagar o imposto, diferente da distribuição de dividendos das ações brasileiras, né? Então, tem uma diferença aí, não é a mesma coisa. E na distribuição, você tem que ir pegar um carnezinho leão, GPS, preencher lá o valor e pagar o imposto. Mas as regras com relação à isenção em vendas de até 20 mil por mês com lucro permanecem, assim como as ações, e também você pode compensar perdas também. Se teve uma perda em BDR, você pode compensar com lucros futuros em vendas de BDR ou também lucros futuros no mercado de ações tradicional, né? Então tem essas peculiaridades aí também que é importante a gente saber sobre as BDRs. Bacana. Eu acho que... Não sei se a gente já pode ir fazendo pergunta, Johnny, tem ainda... Claro, não. Fiquem à vontade. Vamos lá, pessoal. Quem tiver alguma dúvida aí. Jorge, eu tenho uma sobre dólar. Não sei se o Johnny puder dar uma... Na verdade, assim, se ele puder comentar um pouco, eu já
entendi aí que pelo entendimento de vocês, tem uma tendência a talvez o dólar cair, né? Acho que seria uma questão. Mas vê se faz sentido, tá, o que eu vou comentar. Eu não acredito em manipulação, acho que o dólar tem uma livre questão de mercado aí, mas falando em contas públicas do governo, tá? Nós falamos em endividamento, relação PIB e endividamento do governo federal. A alta do dólar alinhado a uma taxa baixa de juros eu acho que é um ponto positivo para não fazer o endividamento do Brasil aumentar mais ainda. Faz sentido isso? Faz sentido. Né? Faz sentido. Os juros baixos é uma faca de dois gumes, né? O lado ruim é que o país fica menos atrativo para o investidor estrangeiro. Esse é o lado ruim. Então, entra pouco dólar no país, e isso explica, em parte, um pouco do porquê da cotação do dólar está nesse patamar, né? Como a diferença dos juros no Brasil para os juros americanos está pequena. Então, o investidor estrangeiro olha e fala: vou colocar meu dinheiro no Brasil ou nos Estados Unidos, ou para os Estados Unidos. Então, não entra dinheiro aqui, o dólar fica pressionado lá em cima. Mas, por outro lado, para a contenção da dívida pública é interessante, porque aí eu mantenho os juros baixos e eu não tenho aqueles juros da dívida muito altos para pagar, não pesa tanto, né? A leitura positiva que a gente tem disso é que quando a taxa de juros em 2016, não vamos lá para 2026, 2003, quando o Lula assumiu, vamos para 2016 no governo Dilma, quando a Selic estava em 14,25, né? Poxa, entrava dinheiro no Brasil a rodo, né? O dólar estava mais para baixo, mais comportado. Agora com dólar, com a Selic em 2, está entrando menos dólar. Mas também entrava muito dólar, muito capital especulativo. É aquele capital que queria ganhar um dinheirinho aqui no Brasil e para sair fora. Não era um dinheiro muitas vezes saudável, né? Agora, o cara que vem para cá, para o Brasil, com Selic a 2, é o cara que quer fazer um negócio direito aqui, é um cara que vem para ficar. É aquela conta que a gente chama do IED, Investimento Estrangeiro Direto, né? É o cara que quer colocar uma planta de uma fábrica aqui, é um cara que quer contratar funcionários aqui, né? Então, esse dinheiro, mesmo que pouco, é o mais saudável para a economia brasileira. Não é aquele monte de dinheiro especulativo que só vem, faz o giro e sai fora depois. Então, lógico que preocupa as contas públicas, né? A relação dívida-PIB. Hoje a dívida PIB, ela deve fechou o ano passado em 70%, quase 80% do PIB. Deve fechar esse ano em 100% do PIB. Ah, mas está entre os emergentes é o pior, com certeza, é o pior, né? Os países desenvolvidos, Estados Unidos, a Europa rica, trabalha com 120, 130 relação dívida-PIB, né? Mas eles têm uma economia mais madura, mais ativa, mais previsibilidade, mercado de trabalho mais previsível, não tem desemprego tão alto, né? E uma coisa que pega muito também para a recuperação das economias, a relação dívida, só para voltar no ponto da dívida PIB, o escalonamento, o crescimento da nossa dívida vai seguir até 2025. Então, até 2025, a gente vai ter uma relação dívida-PIB de 105%, mais ou menos. Vai subindo e vai começar a cair a partir de 25. Somente se farmos reformas tributária e administrativa. Todas essas reformas têm um único objetivo: fazer o país gastar menos, né? A gente já fez uma reforma, que é a Previdência, que lá na frente ela vai trazer um benefício para nós. No curto prazo, agora, pouco benefício. Agora a gente precisa de reformas que tragam impactos mais imediatos. A administrativa é uma delas e a tributária é outra. Se a gente conseguir encampar essas duas reformas, em no máximo 6 meses, a gente tem aí um cenário de tendência de queda de
de relação dívida PIB somente a partir de 2025. Não é um negócio imediato, a gente não vai ter um resultado imediato, mas a gente precisa sinalizar para o mercado internacional de que a gente é sério, de que a gente está fazendo o dever de casa, que a gente vai votar reformas difíceis, como, por exemplo, mexer nos servidores públicos, né? Acabar com, ou diminuir, não digo acabar, mas reduzir super salários, acabar com algumas regras do serviço público de não poder ser demitido, implantar meritocracias, né? Então, tudo isso tem que... Acontecendo isso, vai sinalizar positivamente lá fora, a gente provavelmente, em encampando essas reformas, vamos ter uma revisão dos nossos números de rating pelas agências internacionais. O Brasil pode voltar em 3, 4 anos ser novamente grau de investimento. E aí, quando a gente chega nesse cenário, mais dinheiro entra para o Brasil e empurra a cotação da moeda para baixo, né? Então, esse não é um cenário otimista, esse é um cenário base. O cenário otimista é que agora à noite ou até o final do ano a reforma tributária comece a ser votada no Congresso. Mas isso não vai acontecer enquanto o Rodrigo Maia estiver lá. E eu não estou fazendo uma crítica ao Rodrigo Maia. O que está acontecendo é uma guerra política entre o Planalto e o Congresso, porque o Planalto não quer deixar à pecha os louros da aprovação da reforma tributária e administrativa com o Rodrigo Maia novamente, assim como ele já levou os louros da aprovação da reforma da Previdência, porque provavelmente o Rodrigo Maia é um potencial adversário do Bolsonaro na reeleição de 2022. Então ele não quer fortalecer o inimigo, né? Por exemplo, eu não vou vender o PP para o Inter, não vou fortalecer, né? Eu já matei aqui que eu sou gremista, né? Mas não vou vender o PP para o Inter. É isso, o Bolsonaro não quer fortalecer o Rodrigo Maia, que provavelmente pode ser um potencial candidato dele. Então a votação da reforma tributária deve ficar somente para fevereiro, que em janeiro termina o mandato do Rodrigo Maia como presidente da Câmara. Então tem todas essas questões políticas que também estão entrando no radar do dólar, impactam na cotação também. A gente também não pode esquecer de que dia 3 de novembro a gente tem uma eleição nos Estados Unidos, né? E todo ano que tem eleição nos Estados Unidos, o dólar sobe. A gente já sabia que o dólar ia subir. Mas no final do ano passado, nós soltamos aqui alguns comunicados para os clientes, dizendo, olha, ano de eleição americana, agora 2020, normalmente o dólar sobe, porque quando tu cria uma incerteza no mundo, o pessoal corre para duas coisas, para dólar e para ouro, que são e para título do governo americano, que são os portos seguros no mundo. A gente acertou, só que pelo motivo errado, porque em março estourou a pandemia e o dólar subiu. Então, subiu antes, mas se não tivesse a pandemia, teria subido da mesma forma, né, por conta da eleição americana. Então, isso também causa mais um ingrediente de incerteza no mercado e que, sinceramente, para o Brasil é melhor que o Trump vença. Para o Brasil, porque o governo atual do Brasil está alinhado com o Trump. Para o mundo, é melhor que o Biden vença. Então a gente fica meio numa encruzilhada, né? Para quem que eu vou torcer? As pesquisas hoje estão dando Biden na frente em média de 10 a 12 pontos. O que não quer dizer muita coisa em se tratando de Estados Unidos. Haja vista a última eleição, em que a Hillary estava na frente em todas as pesquisas e no final perdeu, né, no colégio eleitoral. Mas o ponto favorável ao Biden, 2 pontos favoráveis. O primeiro ponto é que a maioria das pesquisas hoje nos Estados Unidos, elas dão uma diferença maior, a diferença é maior
do que a diferença da Hillary para o Trump na eleição de 2016. Então já é um ponto positivo. O outro ponto é que o Trump não é mais uma novidade. Ele era uma novidade em 2016. Então todo mundo já sabe como é que ele pensa, como é que ele age, como é que é a condução dele com relação aos conflitos. Então, o mercado hoje está apostando numa vitória do Biden, mas em se tratando de Estados Unidos, não dá para cravar isso. Então, esses fatores internacionais, a eleição americana, agora a gente tem nesse curto prazo, né, uma provável segunda ou terceira onda em alguns países aí de número de casos de Covid-19, isso aí também gera incerteza no mercado. Mais ponto para o dólar subir, né? Mas isso é curto prazo. À medida que esses riscos vão sendo dissipados, a tendência é que o dólar não deve voltar aos R$4 de outubro do ano passado, mas perto dos 5,10, 5,15 a gente acha que é bem factível voltar, né? Então, Ô, Johnny, oi? eu tenho uma pergunta, mas pode concluir, acabei te interrompendo aí. Não, eu que peço desculpa para vocês, porque eu estou entrando até em outras searas aqui, fugindo um pouquinho. A gente está entrando em política, em eleição americana, enfim. Mas minha pergunta, acho que ela vai mais ou menos ao encontro, só que diferente, né? A gente falou em investimento em épocas de crise, a gente falou agora em juros baixos e ter um movimento natural para a Bolsa. Eu acabei de ter uma aula, fazendo uma pós aí sobre investimentos também, e um dado que é do ano passado, agora que eu vi, mas me chamou a atenção de uma das aulas lá, onde ele fala, né, que na B3, na Bolsa, 45%, 46% é capital de estrangeiro, 30% é institucional e tem outros ali que, em resumo, pessoa física, a gente está falando de 17%. Talvez esse número tenha mudado, né, por conta da saída de capital estrangeiro também, né, e da entrada de pessoa física, mas o meu ponto é o seguinte, independente dos números, nós somos a minoria, né? E se tratando a minoria, eu digo assim, percentualmente de volume na Bolsa, né? E aí pensando em crise, pensando que a gente é fortemente dependente do exterior, como é que a gente lida com isso, né? Porque vai investir na renda fixa, não vai ter nem investimento, vai ter lá um portinho seguro, né? Pensa em investimento fora do país, né? Aí pensa em BDR, pensa em investir direto, mas a gente está muito refém do exterior, né? E acho que vem ao encontro disso que a gente estava falando de movimentos do exterior e internacionais que a gente é diretamente impactado, né? Sim, isso é verdade, né? Mas já foi pior. O que está acontecendo é um aumento, nos últimos 12 meses, um aumento muito forte de novos entrantes, pessoa física na Bolsa, né? Isso é extremamente positivo, mas nós somos ainda... em percentual da população, né? Se a gente pega 50% da população americana hoje investe em bolsa, a nossa aqui é 1,2%, 1,3%. Então a gente tem um oceano ainda para evoluir nesse aspecto, contanto que a taxa de juros no Brasil realmente permaneça baixa nos próximos anos, né? E isso é uma questão cultural também. Uma criança lá nos Estados Unidos, quando completa 10 anos, ganha de presente dos pais uma caderneta de ações da Disney. A gente abre uma caderneta de poupança, ou os nossos pais abriam uma conta no banco e davam uma poupança pra gente, né? Então, tem um aspecto cultural também. Mas a gente tem que jogar de acordo com o que a vida nos apresenta, né? Se o estrangeiro hoje o que manda, é o que tem o dinheiro, vamos olhar o que esses caras estão comprando. O que eles estão comprando? O que eles estão enxergando? Então, quando a gente começa a olhar, por exemplo, os estrangeiros, e esses são dados concretos aqui que eu vou passar para vocês. Quando a gente olha que os estrangeiros estão comprando papéis de construtoras brasileiras, por que eu não vou escolher uma construtora para comprar? Se eles estão comprando papéis de alguns bancos brasileiros, por que eu não vou comprar? Se eles estão comprando alguns papéis de algumas empresas do setor de energia aqui no Brasil, por que eu não vou comprar? Papéis do setor de varejo, algumas empresas de varejo muito bem administradas, eles estão comprando, né? Então vamos acompanhar o fluxo deles. Então vamos jogar de acordo com as regras do jogo. Um regulamento, se hoje nós somos minoria,
vamos nos unir a eles e vamos fazer o que eles vêm seguindo, né? Normalmente isso dá certo quando a gente acompanha esse fluxo. Isso é muito diferente do efeito manada. É muito diferente. Quando a gente fala do efeito manada, a gente está aí falando de tomada de decisões irracionais, via de regra. O que eu estou dizendo é tomar decisões racionais, né, escolhendo boas empresas para comprar, mais com o intuito de montar posições, não para ficar especulando, porque o Brasil está barato. Como é que a gente consegue identificar essa diferença entre o efeito manada e o que os estrangeiros estão comprando? Seria pelo volume do gráfico, algo assim? Não é pelo gráfico, assim, agora na pandemia, por exemplo, nós tivemos vendas de excelentes empresas sob o efeito manada. Então, eu sei que a empresa é boa, mas eu estou com medo, então eu estou seguindo o fluxo e estou vendendo, né? Quando as coisas começaram a se acalmar, as pessoas começaram a analisar, tanto os investidores estrangeiros e a pessoa física nacional. O que caiu e o que ficou barato? Vamos agora analisar. Agora eu estou sendo racional, eu não estou sendo irracional, né? Então, essa é a diferença aí entre o efeito manada e uma tomada de decisão racional. No efeito manada, tu não pensa, tu simplesmente aperta o botão e ou compra ou venda, né? Essa é basicamente a diferença. A gente teve, por exemplo, papéis agora... Efeito manada é a Cogna com o Ferri dizendo que... Então, aí juntou a fome com a vontade de comer, né? Mas, enfim, eu não vou entrar na questão aqui de analisar os profissionais do mercado, que tem, em todo segmento tem os bons e tem os maus, né? Aí vocês tirem as próprias conclusões de vocês. Mas, agora na crise, na pandemia, no estouro da pandemia, em 26 de fevereiro, especificamente, quarta-feira de cinzas, né? Não tinha nome mais apropriado, né? Quarta-feira de cinzas para estourar a crise. Nós tivemos aí 9 dias, 6 circuit breakers. 9 dias, 6 circuit breakers. Nunca tinha acontecido. Eu trabalho no mercado desde 98. Eu já tinha passado pela crise da Nasdaq em 2000, no estouro da bolha das empresas.com, pelo atentado das Torres Gêmeas em 2001. Tive a crise do subprime em 2008. Tivemos o Joesley Day em 2017, greve dos caminhoneiros em 2018, eventos impactantes no mercado que causaram circuit breaker. Mas como esse, eu tinha visto já vários circuit breakers no subprime em 2008, mas não num curto espaço de tempo, 6 em 9 dias, né? E isso, lógico, causou distorções de preços absurdas em alguns papéis de grandes empresas, que não vão quebrar. Não vão quebrar. Eu não posso dizer para vocês, como aconteceu, né? Como a gente ligou para alguns clientes, olha, não tem como a esse preço não comprar Itaúsa, não comprar um Banco do Brasil. Ah, mas isso aí é o papai e mamãe da bolsa, feijão com arroz. Mas é isso que vai subir forte depois. Os papéis que sobem normalmente mais rápido são os papéis das empresas com bons indicadores e com grande liquidez, que são papéis fáceis de vender numa crise e fáceis de comprar também numa retomada, né? Então você pega um dos indicadores que a gente olha para analisar se uma empresa está barata ou está cara, é a relação preço de mercado em relação ao valor patrimonial da ação, né? É o P/VPA. A gente encontrou diversas oportunidades aí de empresas sendo negociadas no mercado abaixo do seu valor patrimonial. Quando isso acontece com uma grande empresa, tem que aproveitar para comprar, né? Ainda mais se essa empresa é uma boa pagadora de dividendos. A Itaúsa, o ano passado, pagou 12% de dividendos para os investidores. E ela estava sendo negociada abaixo de 1 dessa relação de preço-valor patrimonial.
né? Banco do Brasil, a mesma coisa. Petrobras, a mesma coisa. Vale do Rio Doce. Então, são empresas tradicionalíssimas, mas que estavam com uma pechincha absurda. Ah, mas a Smiles, a Azul, a CVC desabaram, caíram muito mais. É verdade. Mas eu não tenho convicção de que todas essas vão conseguir se reerguer. Não tenho essa convicção, né? Então, nesses momentos de crise, olha o que caiu, vê o que ficou barato, olha os indicadores e compra principalmente essas mais tradicionais. Podem surgir oportunidades fora das mais tradicionais? Podem, claro que podem. A gente viu oportunidade na Via Varejo, por exemplo, que seria uma concorrente da Magazine Luiza aí, né? Mas a Magazine Luiza para a gente já subiu muito. E o pior é que não para de subir, né? Só que eu, como profissional do mercado, e olhando indicadores, eu não me sinto confortável em recomendar. E a cada vez que eu não recomendo, os clientes me ligam. Viu que subiu 5? Viu que subiu 10? Aí eu continuo não te recomendando, mas compra. Eu quero que tu ganhe dinheiro, né? Mas eu tenho que ser frio, né, com os meus números. Eu não posso ir na emoção. Então, a gente vê empresas do setor de construção civil, pega uma Cirela, por exemplo, uma empresa muito bem gerida, administrada, né? Pega uma JHSF, que aí trabalha num segmento mais top de linha dentro do mercado, pega uma empresa de locação de imóveis, de uma locadora de veículos, por exemplo, né? Bem administrada. Então, a gente tem hoje diversas oportunidades, excelentes papéis na Bolsa, que devem aí apresentar excelentes rendimentos de ganho de capital aí nos próximos anos. Fora os fundos imobiliários, que são outro grupo de investimentos aí, estão crescendo no Brasil. Eu acho que na Bolsa hoje tem mais ou menos uns 250, 270 fundos imobiliários listados. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque bons talvez sejam uma dúzia. Tem muitos fundos imobiliários, mas bons são poucos. O universo dos bons são poucos. Então a gente tem que estudar com afinco. O mercado imobiliário está com muitos entrantes agora, muitos gestores novos. Então a gente precisa analisar sempre a tese de investimento desses gestores, a experiência da equipe, né? Privilegiar alguns setores. Por exemplo, o setor de logística, para nós, é o setor bola da vez no Brasil, fundo imobiliário do segmento de logística. Geralmente, os contratos de fundos imobiliários de logística são contratos de locação atípica, né? Só para vocês entenderem, não sei se todo mundo conhece esse termo no juridiquês do mercado imobiliário, mas locação atípica significa que eu faço geralmente contratos longos, e se o inquilino sair antes de terminar o contrato, ele tem que pagar o contrato até o final, né? Então, tivemos um caso bem recente aí, alguns de vocês talvez tenham o XP Log, se não tem, é um fundo de logística, né? Um dos inquilinos do XP Log é aquele grupo de supermercados atacadista, o Dia. O Dia está encerrando as operações no Brasil. E eles têm os galpões locados lá. Como é que fica? Vai deixar de receber o aluguel? Não, isso aí, como foi feita essa amarra de locação atípica, para ele entregar o imóvel, ele tem que pagar até o final a multa rescisória, né? E paga numa única vez. A menos que eles vendam a operação para um outro atacadista e esse outro atacadista permaneça com os imóveis e siga pagando o fluxo de aluguéis. Então, é uma segurança, né? Hoje tem um imóvel do setor de logística, mais com o intuito de receber os dividendos mensais do que a valorização da cota propriamente dita. Hoje, quem quiser valorização de cota, pega um fundo de shopping. É mais arriscado, mas como caiu muito agora na pandemia, os shoppings ficaram fechados, as cotas se desvalorizaram muito. Então, tem muita oportunidade para quem quer valorização de capital num fundo imobiliário de shopping. Então, fundo imobiliário também é um segmento aí que eu gosto bastante, porque ele propicia uma renda, e eu acho que foi
não sei se foi o Carlos que comentou lá no início, que as pessoas antes, lá no plano real, lá, né, passaram a consumir e, enfim, não guardavam dinheiro. Aí eu acho que um de vocês comentou sobre a educação financeira, né, que é um ponto que vocês vêm comentando. Quando a gente fala de educação financeira, e aí já a gente abstraindo para um outro tema, eu acho que fica em cima de todos esses, né, que a gente está comentando aqui, é um grande guarda-chuva que abarca todos eles. Uma coisa aí, eu acho que não entra muito para vocês, aí entra mais para um investidor que está começando a investir, né? A gente tem que criar alternativas de renda, porque eu não confio na nossa previdência social. E por mais que eu confiasse, eu estou limitado a determinado valor ali de renda, que hoje não é suficiente para mim, né? E acho que para a maioria de nós aqui não é. Então, a gente tem que criar alternativas de renda. E pra gente... ser bem boa. Oi? Acho que é preparando que não é Acho que vazou um áudio ali, Juliano. Não sei se tinha alguma pergunta. Não. E aí, para a gente criar alternativas de renda, a gente tem que partir do pressuposto que a gente precisa investir primeiro, né? Então, hoje, as formas de renda que nós temos hoje, a primeira forma de renda é o nosso trabalho. Muitos de nós vão continuar trabalhando, espero que em coisas que gostem de fazer, além dos 65 anos. Muitos de nós vão continuar trabalhando depois de 65. Então, uma das rendas, e talvez a principal renda, venha da nossa atividade laboral. Depois a gente tem que criar outros mecanismos de renda. Outro mecanismo, fundo imobiliário. Eu acho que esse hoje está muito evidente para essa leva de assessores que está entrando no mercado, né? A gente tem os planos de previdência privada complementar. Também que, para quem não olha isso, eu recomendo que se olhe, porque nunca é tarde de ver. Porque a previdência é um veículo que te propicia algumas vantagens tributárias que tu não obtém em outros investimentos. E no longo prazo faz uma baita diferença, né? Então, uma renda oriunda de uma previdência privada complementar, do nosso trabalho, de um fundo imobiliário, rendas oriundas da nossa própria carteira de investimentos, que não é fundo imobiliário, então outros dividendos que vão entrando, tudo isso aí é fato gerador de renda. Os imóveis tradicionais que nós temos, se nós tivermos uma sala comercial, né, um galpão, um apartamento, né, uma casa locada para uma empresa, enfim, tudo isso é gerador de renda, além, e por último, o INSS. Esse é o último, que se tudo der certo, eu vou receber uma beirinha deles ali também, né? Então, acho que esse tem que ser, hoje, quando a gente pensa em educação financeira, a sequência do que a gente deve priorizar em termos de geração de renda. Trabalho, fundo imobiliário, previdência privada, carteira de investimentos e INSS, né? Todos os fatores geradores de renda que a gente pode ter. E antes de tudo isso, a gente tem que primeiro, e é lógico, às vezes parece muito fácil falar, mas às vezes praticar é um pouco mais difícil. Mas talvez quase todos vocês, né, ou todos, mas se quem não leu, sugiro que leia um livro de 1997 do Robert Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre, né? Já devem ter lido, quem não leu, recomendo que leia. Uma mensagem muito forte que ele deixa ali no livro é o seguinte: se pague primeiro, antes de pagar as contas. Então, se tu ganha 10 mil por mês, guarda primeiro os teus 1.000. O teu orçamento vai ser, o teu pagamento das tuas despesas vai ser em cima dos 9. Então, criar esse hábito da acumulação, do se pagar primeiro, porque a gente merece, e aí tu vai começar a criar os teus investimentos, os teus diversos veículos de investimento que existem no mercado. Desculpa se eu saí um pouco aí, mas eu me empolgo com esse assunto aí, então acho bacana.
Nada, que isso, Johnny. Tá muito inspiradora a talk aqui. Eu até queria fazer esse intervalo assim. Sim. Obrigado mesmo. Como é que é, Carlos? Falou pra mim aí. Ele inspirou a gente, né, hoje. Isso aí. Top mesmo. Eu sempre faço esse intervalo assim, gente. A gente sempre tenta respeitar o horário de todo mundo, né? Nós já passamos 5 minutos aqui do nosso horário planejado. Eu também não quero finalizar agora, porque eu acho que a nossa talk tá muito boa. Acho que o conteúdo que o Johnny tá nos trazendo tá bem interessante. Então, vou deixar por aqui. E aí eu queria também estimular, pessoal, quem tiver dúvidas e coisa quiser, passar essas dúvidas pro Johnny, até respeitando também o horário do próprio Johnny, né? Que veio aqui se programou para falar conosco até às 8h30. Acho que a gente pode começar a partir para o encerramento aí, mas já te agradeço de antemão, Johnny, a talk tá excelente. Não, obrigado. E assim, querendo fazer outras conversas com temas específicos, vocês têm o meu contato, me procurem ali, a gente elabora um tema específico para bater uma bola, vamos falar de só fundo imobiliário, vamos falar de ações, vamos falar de renda fixa, a gente pode fazer de temas específicos também. Perfeito. Muito de bola, Johnny. Acho que se deixasse aqui, a gente ficava até as 10 da noite, 11 da noite, né? Que o papo tá bom e aí não vê a hora passar. Mas quero também te agradecer aí, cara, pela disponibilidade, né? Pelo todo o tempo aí compartilhando informações, acho que bem importantes aí com a gente. E obviamente que fica aberto aí também o canal dos dois lados, né? Quem quiser falar com o Johnny aí. E também para próximas conversas aí, né? E depois combinar com o Lúcio aí, depois da pandemia, quando isso tudo acabar, enfim, a gente pode fazer esse encontro, dependendo do número de pessoas, presencial, né? Nós temos um espaço bacana aqui, uma sala grande de reuniões para fazer eventos, enfim, e a gente pode combinar alguma coisa nesse sentido também. Perfeito. Regado a vinho, cervejas, alguma coisa, né? O amigo já cozinha ali, então já temos um cozinheiro ali. Nada, foi minha mãe que estava fazendo galinhada, gastando arroz. Tá bom. Bom, pessoal, Foi ele, viu? Pessoal, respeitando, desculpa, eu falei que não ia fazer isso, mas respeitando o horário de todo mundo, não sei se tem mais uma última dúvida que a gente possa passar para o Johnny. Então, agradeço. Dá uns segundinhos aí para alguém se manifestar. Agradeço, então, o Johnny ter vindo aqui, trocar uma ideia conosco nessa noite. Legal, temos mais algumas pessoas agradecendo também. E, bom, pessoal, todos temos os contatos aí. Quiserem entrar em contato, né, sei lá, sugerir alguma talk para as próximas, quiserem entrar em contato com o próprio Johnny, né, que ele é um profissional dessa área e consegue ajudar com assessoramento, enfim, tá feito o convite aí também, tem a empresa que ele dirige. E Diógenes, Diego, me corrija se eu estiver errado, mas se eu não me engano, na próxima semana nós vamos ter o Diego falando sobre a experiência dele no exterior, é isso? Ou eu me enganei? Acho que é isso mesmo. Essa mesmo? Beleza. Diego fez um cálculo investindo lá fora, como ele investiu, e fez uma simulação, se ele não tivesse investido, tivesse feito por aqui, né, Diego? Então tem... comprado o IVVB11, né? Um ETF ali, né? O S&P 500. Isso aí. Beleza. Nós temos só uma dúvida ali, então deixa eu passar, né? O Daniel botou uma dúvida no chat ali, galera. Se puder nos ajudar, Johnny, qual a expectativa de comprar ouro para reserva de valor nesse momento? Não recomendo. Não recomendo agora, porque tá caro. Tá muito caro o ouro. Tá? Então, se a gente pega desde 1970 até hoje, qual é o ativo no mundo que mais subiu? Não foi o arroz, foi o ouro. Né? Então, o ouro subiu mais do que o dólar, subiu mais do que a bolsa, subiu mais do que o feijão, do que o arroz, do que a soja, do que tudo. Então, a gente está num topo histórico. A chance de tu ter uma perda nos próximos meses comprando ouro é grande, porque a expectativa do mundo, ainda mais se vir uma vacina aí, né? Vendo uma vacina aí, vai faltar papel no mercado. E aí, faltando papel, o pessoal vende ouro para comprar o que está barato, o que não subiu.
Então, o ouro é muito líquido, tem muita liquidez, né? Então, é isso que eu estou enxergando. O ouro, nesse momento, está caro para entrar. Eu aguardaria aí a normalização do mercado, mas para colocar o ouro numa carteira diversificada, olhando para longo prazo, comprando num melhor momento, eu acho muito bacana ter ouro na carteira. Bacana. Bom, legal, pessoal. Eu vi que acabaram surgindo mais dúvidas ali. Acho interessante a gente, como eu falei, né? Estamos indo adiante no horário aqui. Sei que o Johnny também está com uma comemoração ali próximo dele. E mantendo o nosso horário aqui, já estouramos um pouquinho. Acho que é interessante a gente encerrar. Agradeço a participação de todos. Foi muito bacana. Agradeço mais uma vez, Johnny. E se tiverem dúvidas, podem ir encaminhando. A gente vai trocando uma ideia no grupo de WhatsApp ali. Tá bem. Agradeço vocês pelo convite, viu? Muito bacana. Obrigado.